Nobres alunos, estamos de volta para a segunda parte da aula do sábado à tarde, hoje, dia 27 de fevereiro de 2021, pelo CEPEP. A disciplina Gestão Aplicada 1, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 7 de Camusim, são os melhores. Sempre uma honra e um prazer. Vamos dar continuidade, então. E estávamos falando da ferramenta de gerenciamento da qualidade chamada Brainstorm. E até fizemos um brainstorm. Né? O interessante do brainstorm é que, apesar dele lidar com polêmicas, muitas vezes, ele ajuda a conciliar essas polêmicas. Claro que nós traçamos aqui um exemplo que foi de uma polêmica sanitária, da crise sanitária atual, né? Mas eu poderia utilizar o brainstorm para problemas mais técnicos. Por exemplo, se eu tivesse que buscar soluções numa indústria, para um maquinário, para um equipamento, onde eu não tivesse ali uma solução por mim mesmo. Não é? Acontece, às vezes, que você está diante de um equipamento, de uma máquina, em que nem mesmo o fabricante sabe o que está acontecendo. Nem mesmo o operador da máquina sabe que problema é aquele. Nem mesmo o engenheiro conhece como solucionar aquele problema, aquele defeito, porque às vezes é algo tão sutil que só quem está no dia a dia, compartilhando de muitas ideias e que conhece aqueles procedimentos, é que poderia dar uma opinião, e mesmo assim ainda não é uma opinião definitiva. E aí, nesse contexto, vamos imaginar que um bom supervisor pudesse se reunir com um engenheiro, pudesse se reunir com o operador da máquina, pudesse telefonar para o fabricante da máquina e pudesse entender também os operários que estão no dia a dia daquele processo e juntos, através de um brainstorm, cada um teria o direito de dar uma opinião. Da mesma forma que o engenheiro pode dar uma opinião, o operário também pode. Da mesma forma que o fabricante vai dar uma opinião, o supervisor também, o operador da máquina também. Dessa forma, eles começariam a encontrar, poxa, mas essa máquina ela não tem nenhum histórico de defeito até então, mas essa máquina é uma máquina nova, mas essa máquina é dada manutenção, mas aí tem um operário mais atento que ele diz, tudo isso é verdade, mas eu observei que essa máquina está trabalhando 20 horas por dia. E o fabricante disse que essa máquina só foi projetada para trabalhar no máximo 16 horas por dia. Se ela trabalhar mais do que 16 horas por dia, ela pode diminuir a sua vida útil e até ter afetado algumas das suas funções, porque isso gera um superaquecimento. Então, ela tem que repousar por algumas horas para ser resfriada, porque ela aquece durante o processo. Olha só. Aí o engenheiro ouviu aquela opinião do operário, do humilde operário, e disse, tem razão. Fabricante, o que é que você acha? É isso mesmo. Nós fabricamos essa máquina para operar no máximo 16 horas por dia. Supervisor, você está botando essa máquina para operar durante quantas horas? Aí o supervisor diz, olha, por causa da grande necessidade, da grande demanda de produção, a gente está operando mais de 20 horas por dia, às vezes 24 horas direto. Então é isso. É um superaquecimento que está acontecendo, que está prejudicando as funções da máquina, por isso a máquina de vez em quando tem paradas, por isso que de vez em quando ela oscila, por isso que de vez em quando ela não atende aquilo a que os comandos foram projetados. Olha só, através de um brainstorm, que é uma conversa, um bate-papo, uma reunião que respeita a opinião de muita gente diferente, eu posso encontrar as causas de um problema e eu posso, inclusive, apontar as soluções para esse problema. Isso é um brainstorm, tá certo? Eu sei que antes, né, alguns colegas queriam falar. Por favor, podem expressar a opinião de vocês agora. Professor, está escutando? Adriano, pode falar. Eu citar aqui um exemplo da NASA, né, professor? A NASA tem muitas pessoas que trabalham lá, que cada uma pessoa daquelas tem especialidade diferente, né? Por exemplo, construir um foguete daquele, né, para poder ir para o espaço. Ali é milhares de pessoas trabalhando, milhares de ideias ali envolvendo, né, professor?
é um exemplo, né, da utilização, inclusive, do brainstorm. Imagine quantos problemas você não tem numa missão que envolve, por exemplo, um rover, né, uma máquina, um robô, como foi agora essa missão da Agência Espacial Americana para Marte. E eu queria lembrar que não é só a NASA, mas existem outras agências espaciais atuando no mundo, né? Por exemplo, os chineses também já estão enviando máquinas para o espaço, os Emirados Árabes já estão fazendo isso, a Agência Espacial Europeia está fazendo isso, o próprio Brasil tem uma base de lançamento de foguetes, apesar de não utilizar para esse fim ainda, para esse objetivo, mas a tecnologia aeroespacial já está bem desenvolvida, só que ela sempre requer muitos cuidados, para você ver que, com todos os cuidados do mundo, não faz muito tempo, morreram 7 astronautas, né, na reentrada de um ônibus espacial, né, que veio da órbita terrestre, reentrando na atmosfera. Um dos escudos térmicos da nave, do ônibus espacial, estava danificado, né, uma das placas se soltou, e aquilo foi suficiente para superaquecer a nave e explodir a nave, matando 7 astronautas. Né? Quer dizer, então, mesmo com todos os cuidados, mesmo com todas as opiniões, os acidentes ainda acontecem, né? E aí, claro que o brainstorm ele só vem para contribuir, só vem para somar. Inclusive, existem engenheiros brasileiros trabalhando na NASA, físicos brasileiros trabalhando em agências espaciais internacionais, né? Inclusive, nós já tivemos um astronauta brasileiro, né? O Marcos Pontes, né? Já esteve no espaço e foi o primeiro astronauta brasileiro, que prova, que mostra que de fato, um acontecimento mundial que pode ter a participação de muitos governos, de muitas agências, de muitas universidades, de muitos cientistas, de muitos físicos, de muitos engenheiros, de muitos profissionais de muitas áreas diferentes participando de tal projeto, não é verdade? Então, um exemplo de aplicação do brainstorm. Alguém mais gostaria de falar? Pronto, ó, eu não vou longe, não. Teve outro exemplo aí de brainstorm, que foi o Whindersson Nunes, o Tiro Lipa, a Simone, que fez aquela reunião entre eles para comprar os gases, não é isso? Francisco Adriano. Comprar os oxigênios, né, Adriano? Quer dizer, né? Isso, que eles se reuniram lá entre eles mesmos para comprar os tambores de oxigênio. Excelente. Não foi os tambores, foi o oxigênio. Que não tem como comprar o tambor, né? E teve até aquela polêmica lá com aquele playboyzinho lá do Rio lá. Mas é interessante, quer dizer, às vezes a gente acha que apenas a iniciativa governamental ou do alto comando governamental. Não, às vezes a iniciativa pode partir de pessoas, né? Às vezes são pessoas anônimas, às vezes são pessoas famosas, mas que podem contribuir também numa situação de emergência, numa situação de calamidade, né? E isso é interessante porque mostra a abrangência que nós podemos ter no quesito de participação. E não necessariamente foi feito, mas poderia ter sido feito um brainstorm para buscar alternativas. Eu estou sem oxigênio aqui no Amazonas, aqui em Manaus, ou lá em Fortaleza, e o governo está sem dinheiro, está sem recursos, né? Como é que a gente poderia fazer? Será que a iniciativa privada não poderia ajudar? Será que, do jeito que a gente faz campanhas de arrecadação, a gente não poderia fazer também nesse caso específico, não é? E será que a gente não poderia também pedir auxílio a uma entidade estrangeira? Existem países que ajudam outros países, até países ricos, às vezes, precisam de ajuda. O Japão, por exemplo, quando teve aquele terremoto e aquele tsunami que assolou a região de Fukushima, o Japão é um país rico, mas ele ficou necessitado. E aí, outros países do mundo ajudaram o Japão com doações, né? E o Japão, para compensar isso, também ajuda países que passam por desastres, calamidades, né? Calamidades, certo? Então, pode haver essa reciprocidade, às vezes, vem de recursos de parceiros, não é? Diga, Diogo. Um exemplo disso também, professor, foi nas queimadas da Amazônia, que veio um hidroavião da Alemanha para ajudar a apagar o incêndio. Pronto, tá aí, né?
E até porque cada vez mais o mundo, o planeta reconhece que o que acontece num país pode afetar o mundo todo. A Amazônia, por exemplo, como falou o Diogo, é um patrimônio brasileiro, é verdade, mas é também um patrimônio mundial, porque ela interfere positivamente no clima, né? E a destruição dela pode ampliar o aquecimento global e destruir a nossa qualidade de vida, eu digo a nossa, do mundo inteiro, certo? Quer dizer, um incêndio de grandes proporções da Amazônia, ele pode provocar o derretimento das calotas polares, ele pode ampliar a concentração de CO2 na atmosfera, ele pode acelerar o já em curso aquecimento global, né? E é de interesse da Alemanha que isso não aconteça, é de interesse de países, principalmente aqueles que detêm recursos, nos ajudar, né? Então, às vezes, a gente também pode usar da humildade e solicitar apoio e ajuda, né? O Brasil, graças a Deus, não tem, pelo menos se comparado a outros países, não tem inimigos internacionais de morte, né? Inimigos de morte, certo? Mas a gente briga de vez em quando com a Venezuela, a gente briga de vez em quando com o país A ou B, mas as brigas são ideológicas, né? O Brasil não tem, assim, um inimigo de morte, como tem Israel, como tem os Estados Unidos, como tem a Arábia Saudita, como tem o Irã, né? Como tem alguns países africanos. O Brasil não tem isso, então poderia aproveitar isso a seu favor, né? E se conciliar, né? Em vez de se afastar, nós poderíamos nos aproximar das outras nações e partilhar não só conhecimento, mas partilhar recursos também, certo? Alguém mais quer falar? O Vitor perguntando, professor, já fez a atividade? Ainda não, Vitor, mas vou fazer, vou passar a atividade. Sei que você está ansioso, sedento por fazer a atividade, isso é muito bom, porque nós praticamos, né, os nossos conhecimentos, né? O Diogo falando aqui no bate-papo, além de ser cobiçada, pois tem plantas raríssimas, algumas delas nem estudadas e catalogadas ainda, algumas delas com a cura do câncer, né? Acredito que o Diogo está se referindo aí à Amazônia, e é verdade, certo? Bom, ferramentas que foram estudadas por nós e que serão objeto de nossa atividade. Ferramenta 5S, ciclo PDCA e brainstorm. Professor, a nossa atividade vai ser sobre isso? Vai. Professor, por gentileza, escreva a nossa atividade. Vou escrever.
Que atividade é essa, professor? Escolha uma das ferramentas da qualidade e apresente uma situação que envolve a utilização da mesma. Você vai escolher uma das três. Ou você escolhe o ciclo PDCA, ou você escolhe a ferramenta 5S, ou você escolhe um brainstorm. E aí você vai me falar de uma situação de aplicação concreta de uma dessas ferramentas. Pode ser numa empresa, pode ser uma situação fictícia, pode ser uma situação que você já observou, pode ser uma situação que nunca aconteceu, mas poderia acontecer, mas que a ferramenta da qualidade ali poderia ser aplicada, não é? Como é que eu posso responder essa atividade, professor? De maneira falada, aqui mesmo pelo Zoom, ou de maneira escrita. No caso de ser escrita, você faz a sua atividade e envia para mim pelo WhatsApp, colocando o nome completo e a identificação da turma, certo? Ainda você pode também escrever e fazer uma leitura dela, se desejar. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, senhor, não, senhor. Então, eu vou manter aqui esse compartilhamento de tela para você fazer um print ou mesmo anotar, se preferir, a atividade. Professor, é quantos minutos para fazer? Você vai ter 25 minutos. São 14h55, aproximadamente. Você vai ter às 15h20, né? Às 3h20, para concluir. Beleza.
professor, Diga. quando puder falar, você só avisa, certo? Como é, Nilson? Quando eu puder falar, o senhor só avisa. Bom? Certo, a partir das 15h20, que é para os colegas terem tempo de fazer também a atividade deles, aí você vai ser o primeiro a falar, certo? Show. Beleza. Amigos, eu vou encerrar essa transmissão e às 15h20 nós retornamos para as participações de vocês. E o primeiro a participar vai ser o Nilson Santos, certo? Todos já conseguiram anotar ou fazer o print da atividade? Alguém tem alguma dúvida a mais para a atividade? O Vitor perguntou se poderia utilizar para o brainstorm uma empresa de tecnologia. Pode sim, Vitor, com certeza. Professor, no caso, aí a atividade é para escolher, é para falar sobre só uma dessas, né? Ou o ciclo de PDCA, ou a ferramenta 5S, ou essa outra palavra aí, né? Exatamente, Gustavo. Você escolhe uma delas e fala sobre uma situação em que uma delas é aplicada, certo? Pode se envolver, né? Tá bom, então. Pode sim, certo? Fica a sua escolha. Obrigado. Por nada.
Então, às 15h20, nós retomamos.